Fala pessoal, eu queria começar hoje falando sobre o Saint-Exupéry. Saint-Exupéry é um escritor francês, piloto de avião. Ele escreveu o livro Pequeno Príncipe. Ele tem uma frase que eu acho muito legal, que ela diz assim: olha, os que partem de nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouquinho de si e levam um pouquinho de nós. Como vocês entendem essa frase? O que ele está falando é que quando nós nos relacionamos com alguma pessoa, seja um relacionamento de amizade, relacionamentos profissionais, toda vez que há uma comunicação mais profunda com uma pessoa, quando essa pessoa parte ou quando nós partimos, nós carregamos um pouco daquilo, um pouco daquela cultura, um pouco daqueles valores, um pouco daquelas informações e um pouco daqueles afetos. Então essa influência que o outro tem em nós, ela pode ser positiva ou negativa. E isso tem muito a ver com a percepção que nós temos de nós. Se eu tenho uma identidade bem construída, se eu entendo quem eu sou, se eu entendo para que eu tô aqui, se eu sei qual é o meu propósito de vida, né? Eu não vou me deixar abalar ou me influenciar a ponto de me deformar por conta do outro. Então essas questões de relacionamentos mal resolvidos, elas trazem também tensões para nossa vida, transtornos, traumas, né, que vão afetando e vão influenciando quem nós somos. Nós somos também, além de ser a somatória, né, ou a relação dos nossos pontos fracos, das nossas fragilidades com as nossas potencialidades, eu quero acrescentar um outro item, que é o resultado do meio. Nós somos resultado do meio. O meio, ele consegue mudar até padrões genéticos nossos, né? Quando a gente vai se aprofundar muito no estudo epigenético, a gente percebe isso, né? Acima da genética. O Erickson, que é o psicanalista que a gente usa muito no programa, ele fala muito sobre essa questão epigenética na construção psicossocial do indivíduo. E então eu quero vou aproveitar e me aprofundar mais um pouquinho nessa aula de hoje sobre esse tema. Eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento psicossocial segundo o Erickson. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos estágios aqui, mas eu quero me ater em todo o momento a perspectiva que a gente está trazendo, de tudo que eu vou falar aqui é a perspectiva do relacionamento, ok? Então, a primeira fase, ela ocorre entre o nascimento e os primeiros 18 meses da criança. Nesse momento, a criança ela vai adquirir confiança ou desconfiança. Se ela passar por esse processo, esses 18 meses, de uma forma bem elaborada pelos pais, pela família, sabe? Sem tensões. Então, olha só a importância do meio, né? Ela vai criar confiança ou desconfiança. Isso é muito importante a gente perceber, porque isso acaba indo pro resto das nossas vidas, né? Então, assim, ó, muito essa relação de segurança, ela tem muito a ver com as necessidades básicas que são satisfeitas ou não. Então, as questões de amor, de entrega de amor, alimentação, a troca de roupa, né, de fralda no tempo certo, as tensões realmente que acabam sendo vividas e experimentadas por ela, né? Principalmente o amor da mãe nessa relação.
Se tudo isso for satisfeito, ela vai ter melhor capacidade de se adaptar às futuras fases, né? E ela vai começar a entender o papel social dela, né? Então, lembra que eu falo que tudo que não é virtude é vício? Quando essa criança ela passa por esse momento de segurança ali nos primeiros meses de vida dela, ela vai criar uma virtude que é a esperança. Ela sempre vai ter uma pulsão de vida ali, uma emoção voltada para a criação, para a produção, sabe? Ela vai sempre ter uma percepção de que coisas boas ali podem acontecer com ela. O segundo estágio é de autonomia ou de dúvida e vergonha. E ele vai dos 18 meses, né? 1 ano e 6 meses aí, até os 3 anos. Né? Então, é a forma com que ela vai aprendendo a gerenciar a contradição que existe entre os impulsos, né? Que são as vontades próprias dela, e as normas que agora ela vai precisar começar a seguir, né? De saber o momento que ela tem que ir no banheiro, que ela tem que se alimentar, o que ela vai começar a aprender o que ela pode, o que ela deve ou não fazer. Então, a correlação entre essas contradições dos impulsos, né, do id ali, da vontade própria dela com essas normas externas, que agora ela vai precisar se integrar, que vão formar nela uma autonomia ou dúvida e vergonha, né? Nesse momento a criança está querendo explorar o mundo, é aquele que ela pergunta, começa a querer perguntar, ela começa a falar e já começa a querer perguntar, ela já começa tentar ser autônoma. Eu estava conversando com um rapaz hoje que ele tem, hoje não, no sábado, ele tem uma filhinha de 2 anos e ele tem a esposa dele tem uma outra filha já de 4. E quando a mãe vai buscar essa filha de 4, a de 2 não quer ir de mão dada. Para, mãe, eu quero ir. Isso por quê? Porque ela olha e ela quer ser igual ao outro ali, ela cria uma perspectiva de mundo dela, ela tem aquele impulso de autonomia, e ela quer ir sem segurar na mão. O que a gente precisa fazer? Estimular, encorajar, mas de forma racional. Né? O que deveria ser feito nesse momento? A mãe ou o pai, quem está conduzindo a criança ali, descer na altura dela, olhar nos olhos, falar, olha, não pode, porque você pode se acidentar, tem problema. Não é porque você não... Eu sei que você é capaz, né? Mas você precisa ser treinado, é um ambiente que você precisa ser treinado, a gente precisa ter cuidado com você. Alguém pode passar, pegar você, né? Mas não se preocupa, porque eu estou aqui, dá segurança para essa criança. Né? Se a gente trata essa criança nesse momento com extrema rigidez, ou se a gente trata ela de uma forma muito desleixada, né? Faz o que quer, toca, saca? A gente vai criar nela a autonomia ou a dúvida e vergonha. Então, se eu trabalho essa autonomia, eu falo, olha, não, você consegue, mas vamos fazer assim, sabe? Vamos preparar você para isso, né? Se a gente consegue trabalhar a criança e dando essa autonomia para a criança, com responsabilidade, a criança vai ter segurança e vai ter autonomia. Se o negócio vai de qualquer jeito, essa criança ela vai ter vergonha e dúvida. Vergonha no caso se ela for muito reprimida, ela for muito, como fala, rígida, extremamente rígido, né? Vai vir a vergonha, vai vir o medo. Agora, se ela é largada de qualquer jeito, vai vir a dúvida. Por quê? Porque ela vai ter que ir aprendendo sozinho, sem ninguém que ensine, sem ninguém que prepare. Então sempre vai ter que... Mas será que esse é o jeito certo? Saca? Isso vai criar deformações. E, de novo, o relacionamento. Né? Terceiro estágio, a infância, né? Da infância aí, que vai entre os 3 e os 6, é de iniciativa ou culpa.
né? Nesse momento, a criança está começando a desenvolver algumas questões aí mais de percepções de quem ela é, da sexualidade dela, né? O Freud, por exemplo, ele trata isso como estágio fálico, né? Porque quando ela vai percebendo os genitais, né, que ela tem, ela não tem. Freud fala que nesse momento o menino pode sentir um medo de castração, porque ele vê a irmãzinha que não tem, ele tem o pipi ali, ele fala, poxa, castraram ela por algum motivo ali. A gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Então, nesse momento, a criança precisa ser estimulada, ela precisa sair. Sabe por que hoje as crianças são tão sexualizadas assim? Porque elas vivem nesse ambiente, né? As pessoas estimulando ela ao sexo, dancinha de funk, né? Namorar, não sei o quê. Agora, quando você estimula ela, percebe as potencialidades dela e você vai estimulando essas potencialidades, incentivando ela a aprender. Essa fase entre os 3 e 6 anos é a melhor fase da vida, por exemplo, para uma criança aprender uma nova língua, né? Então, quando você vai estimulando isso, né, e sempre conduzindo ela com prazer, vendo aquilo que traz prazer para ela, incentivando ela a ser aquilo que ela imagina ser, sabe? As habilidades dela, ela começa então a ter iniciativa, né? O quarto estágio é o estágio da indústria ou produtividade, né? É aquele momento entre os 6 e os 12 anos que a criança ela começa a querer produzir, ela quer, se ela for tiver uma integração harmoniosa aí de família, ela vai querer começar a ajudar a mãe, o pai, fazer alguma coisa. Ela vai querer começar a produzir, ela já vai começar a pensar, falar, brincando mesmo de forma lúdica, mas em profissões, né? E aí percebe que se ela não tiver iniciativa, se ela não tiver confiança, se ela não tiver autonomia, ela não vai produzir. Então, os pais não incentivam os filhos nessa fase. Quando os filhos chegam nos 12, 13, 14 anos, é vagabundo, é preguiçoso. Mas na verdade são questões que a gente vai internalizando e que vão reprimindo a gente, né? A questão chave aí é: eu vou ser competente ou vou ser incompetente, né? Qual que é a virtude social desenvolvida nessa fase? É a competência. Qual que é a vertente negativa? Formalismo, repetição obsessiva de formalidade, sabe? Então, por exemplo, o cara vira uma síndrome do camaleão. Se ele está num ambiente social que impõe para ele que ele deve ser daquele jeito, ele vai ser. Mas se ele vai num outro ambiente social, ele vai ser do outro jeito totalmente contrário. Ele vai ficar sempre vivendo essa formalidade, né? E aí você percebe que... Por que eu estou falando sobre essas fases de desenvolvimento nesse momento que eu estou falando sobre relacionamento? Porque tudo tem a ver com relacionamento. E a gente pode desconstruir esses paradigmas que foram criados, essas barreiras que foram criadas, sabe? Não adianta olhar, a culpa é do passado, a culpa é de pai, é de mãe, é de professor. Não, não. Eu olho isso não para achar um culpado, mas para definir uma nova orientação, sabe? Uma elaboração, uma ressignificação de passado. O quinto estágio, e aí é que tá, olha só. Ele vem no início da adolescência, da puberdade, começou a nascer os primeiros pelinhos ali e tal, o cara começou... Vem o estágio da identidade ou confusão de identidade, né? É nesse estágio, a partir dos 13 anos, que o cara vai começar a construir, fundamentar a identidade dele, né? Ele precisa entender qual que é o seu papel no mundo. Aí ele começa a pensar sobre propósito, né? Ele vai recapitulando ali, sabe, aqui os eventos, o meio, as fraquezas, as potencialidades dele. Ele vai se articulando, ele vai percebendo o que ele pode fazer, como ele pode contribuir, o caminho que ele quer seguir, né? Agora, quais são os fatores que contribuem na confusão dessa identidade? A perda de laços familiares nessa época, falta de apoio no crescimento, sabe?
vai aí, né? Então, isso aí é muito na questão mais parental mesmo, né? As expectativas parentais que são divergentes, né? Dos grupos dos pais, sabe? Assim, então, o pai tem uma expectativa, os pais divergentes. O grupo que ele está associado ali, de escola, de amigos, eles também têm essa mesma, sabe, são divergentes ali. E aí, se eu não sei quem eu sou, eu vou começar a ficar perdido. Eu vou começar a ter uma confusão de identidade. Eu vou querer me associar ao meio, criar uma máscara social. É nesse momento, por exemplo, pode ver que a maioria dos adolescentes eles começam a usar droga. Porque eles vão tentar se inserir no meio. Eles vão tentar criar uma identidade, um papel a partir do outro. Né? Uma outra questão é a dificuldade que a pessoa tem em lidar com mudança. Às vezes, os pais, eles protegem, eles querem guardar tanto. E aí chega nesse momento, dos 13 em diante, que ele vai começar a viver várias mudanças. Aquela autonomia que precisava ser dada lá atrás e ir sendo gradual, ela vai ser jogada de uma vez, empurrada ali, vomitada nele naquele momento. Saca? E aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma confusão de identidade, medo, né? Ele vai começar a assumir rótulos ali. Esse é um ponto, né? As questões de separação emocional, elas são muito fortes nessa época também, né? Esse processo de separação emocional. Às vezes, ambiente não só de pais separados, mas é um momento aqui que a criança está saindo, por exemplo, do fundamental para ir para o ensino médio. Alguns vão para a escola técnica, outros vão para outro lugar. Então começam essas rupturas de laços, né? E isso acaba trazendo uma frustração se a pessoa não estiver sendo, sabe? Se eu, assim, olha, eu sempre tenho que estar me relacionando. Então, o ser humano, como Aristóteles fala, ele é um animal político, ele é alguém para estar em cidadania, estar se relacionando socialmente, mas ao mesmo tempo que o ser humano ele é relacional, ele precisa ser independente, né? Se ele cria dependências, ele vai criar uma confusão de identidade, porque ele vai começar a querer ser a partir do que os outros querem que ele seja, entende? Esse é o grande problema. Então, o que vai acontecer nesse estágio aqui da adolescência? Quais são as virtudes? Fidelidade, lealdade, né? Porque se eu sei quem eu sou e eu conheço os personagens desse teatro social, eu vou começar a ser leal, ser fiel a isso tudo. Eu sei quem eu sou parte disso, então eu vou ser fiel àquilo que eu tenho construído. Né? A vertente positiva disso é a socialização. Eu vou ser um ser social, porque agora eu vou poder me relacionar com todos, né? Mas não sendo nem estando na órbita dos outros, né? E nem querendo que os outros orbitem em volta de mim, né? É o relacionamento dos afetos. Qual que é a vertente negativa disso? Fanatismo. Fanatismo. O cara que fica fanático por jogo de videogame, fanático por futebol, fanático por rap, por rock, tudo que é demais, todo excesso esconde uma falta. Gravem essa frase. Todo excesso esconde uma falta. Então, nessa confusão de identidade, eu vou criar excesso. Vou ser fanático religioso, fanático partidário, fanático por indivíduos, muitas vezes. Então, é isso que a gente precisa começar a perceber e tentar se achar. Fazer um inventário. Lembra que eu falei do inventário, uma das últimas aulas que a gente teve? Então, isso é muito importante. O sexto estágio é a intimidade ou isolamento. Ele começa a partir dos 21 anos. Olha só o problema que a gente vive. O pessoal querendo prolongar a adolescência.
Sabe? Então, assim, dá mais tempo para a pessoa se confundir mais sobre quem ela é. Sabe? Então, assim, esse estágio de intimidade, o isolamento, ele vai até dos 21 anos e passa por toda a juventude, né? Até o início dos 40 anos ali. Então, sabe, ontem eu estava conversando com uma pessoa, né? E que ela tem um relacionamento com alguns anos, estão para casar. Questionei se eles tinham relações sexuais, ele falou que tinha, mas ele teve uma situação catastrófica, assim, né? Emocionalmente falando, por conta de algumas notícias que ele recebeu e tal, e ele acabou recaindo, né? E a pergunta que eu fiz para ele foi bem clara, cara, como que você pode tirar sua roupa para uma pessoa, mas você não pode desnudar sua alma? Percebe que a intimidade ela não está relacionada a questões de sexualidade, não, mas questões de vida. Eu poder ser transparente, sabe? Eu poder me entregar realmente em relacionamentos. Eu poder me entregar esses relacionamentos sociais de todas as formas. Eu fico sempre criando limite, sempre tentando uma defesa. Essa defesa do ego, na verdade, ela vai criando cada vez isolamentos, frustrações, porque eu tô sempre ali na perspectiva de receber um joinha do outro, de buscar algo no outro que está faltando em mim, mas não. Sabe, não existem duas metades da laranja, porque se você pegar uma laranja, você partir no meio, você não vai conseguir nunca formar uma outra laranja. Então, são dois inteiros que formam algo maior. Né? E essa que é a pegada dos relacionamentos. Então eu preciso ter o meu relacionamento, sabe? Eu vou entrar no relacionamento antes de pensar, sabe? Pô, tô namorando, vou casar. Tô conversando com um cara para ser sócio dele. Vou entrar numa empresa. Sempre fazer esse inventário da minha identidade, da identidade do outro. Ver o quanto o outro tá inteiro, o quanto eu tô inteiro, sabe? Porque senão a gente vai acabar fracassando nos relacionamentos. Antes de acordos pré-nupciais, antes de conta conjunta, antes de casa, compra de casa, eu acho que é necessário fazer uma terapia de casal, sabe? Para poder realmente se descobrir, se desconstruir, para construir algo muito maior, né? A questão chave desse estágio aí eu deverei partilhar minha vida com outro, né? E isso, ou viver sozinho, isso não está sobre viver no mesmo teto, mas é o ambiente emocional. Eu estou disposto a pegar o meu ambiente emocional e colocar outra pessoa dentro, ou unir os dois ambientes emocionais, sabe? Eu preciso me conhecer, saber quem eu sou. A virtude desenvolvida nessa área é o amor. A gente fala, eu amo, não, nós somos apaixonados. Se a gente não sabe, não tem essa construção, se a gente não sabe se relacionar, se entregar, o que a gente está vivendo é fantasia, é fanatismo, é paixão, não amor. A virtude desse estágio é o amor. E só quem chega virtuoso nesse estágio é que tem capacidade de amar, porque se ama primeiro. Usa a Bíblia de novo aqui como um livro comportamental. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Lembra do efeito aeromoça que eu sempre falo? As máscaras vão cair em caso de desprezurização. Coloca primeiro em você para ajudar o outro. Eu tenho que me amar, me conhecer, saber quem eu sou, para aí poder me entregar para o outro. A vertente negativa disso é o isolamento, né? As pessoas não conseguem estabelecer compromissos, troca de afeto, intimidade, por isso que cada vez aumenta mais, né? A questão dos divórcios, sabe? Porque não consegue, o pessoal consegue tirar roupa na frente do outro, mas não consegue desnudar a alma, né? O sétimo estágio é generatividade ou estagnação. Eu vou ler aqui tudo que está escrito, porque esse cara, olha que loucura, dos 35 aos 60 anos. É caracterizado pela necessidade em orientar a geração seguinte, em investir na sociedade em que se está inserido. É uma fase de afirmação pessoal no mundo do trabalho e da família. Há a possibilidade de ser do sujeito ser criativo e produtivo em várias áreas. Existe a preocupação com as gerações vindouras,
produção de ideias, obras de arte, participação na política e na cultura, educação e criação dos filhos. A virtude social é o cuidado com outros. Generatividade é a preocupação que eu tenho em deixar legado, em construir, em treinar a próxima geração. Não só familiar, né? Mas no trabalho, perceber aquelas pessoas que têm potencial, treinar, engajar, encorajar, sabe? Olhar para o outro. Quando eu sei quem eu sou, isso me dá um prazer tão grande que o que eu quero fazer da minha vida é fazer com que os outros se conheçam, se descubram e vivam o que eu estou vivendo. Não é troca, não sabe? É o desejo de partilhar aquilo que eu aprendi. Isso é generatividade. A virtude disso é o cuidado com o outro, né? Grandes líderes, né? Eles possuem a generatividade. Grandes pais, bons pais não são aqueles que criam bons filhos, mas são aqueles que terão bons pais, como diz o pastor Josué Gonçalves. A vertente negativa leva o indivíduo à estagnação, falta de relação exterior, preocupação exclusiva com o seu bem-estar. Porque que, olha só, vamos pegar o Brasil de novo, essa polarização, percebe que, na verdade, a treta toda entre as ideologias é porque os caras estão preocupados só com o bem-estar deles. Então isso mostra o grande problema do Brasil, que é um país que não tem identidade. Por quê? Porque os seus indivíduos não têm identidade. Então, por isso que a nossa preocupação na casa não é reabilitar, né? Eu acho que essa aula aqui ela cabe para todos, porque é construir uma identidade sólida, transformar caráter. E essa que é a nossa vertente, né? O oitavo e último estágio é da integridade ou do desespero. Geralmente as pessoas que chegam com mais de 60 anos, elas não conseguem ainda descobrir quem elas são, elas acabam caindo na estagnação, em vícios, no medo. As pessoas elas têm medo de morrer, terrível, né? Porque ela começa a ter uma percepção que agora ela tem mais passado que futuro. E o que eu vou fazer para conseguir correr atrás do prejuízo? A gente entende que não é sobre ter, mas é sobre ser. O cara pode ter tudo e pode entrar nesse desespero nessa fase, porque ele ainda não sabe quem ele é. Então não é sobre ter, é sobre ser. É isso que vai dando esse desespero, né? A integridade é quando eu olho que eu tenho mais passado que o futuro, eu jogo tudo na balança, eu faço um inventário e eu consigo ter um resultado positivo. Eu vi que a minha jornada foi interessante, foi feliz, foi grande, e eu estou pronto para viver o novo, seja ele qual for, né? No desespero, o sentimento é que o cara começa a ver que a jornada foi mal sucedida, ele tem, mesmo que foi boa, mas como ele tá perdido, ele não sabe quem ele é até hoje ali. Então ele fala, putz, agora eu não tenho mais tempo, não tenho mais. Isso vai trazendo desespero, depressão, ansiedade. Por isso que nós temos muita depressão, lamentação, né? O cara vê que fica tarde às vezes para ele se reconciliar com ele, com a vida, né? A questão chave aí é: valeu a pena viver? A virtude social desenvolvida é a sabedoria, né? As primeiras 4 fases elas são as primordiais, mas o que mostra aqui, o que eu queria trazer para vocês é que em todo momento eu posso fazer esse inventário e eu posso falar, valeu a pena até aqui, e posso mudar. Eu posso mudar, porque em qualquer um desses estágios eu ainda estou na jornada, né? E aí, é sobre isso que eu quero falar. Eu falei da frase do Saint-Exupéry, né? Anotem aí que eu vou falar de novo. Os que partem de nós não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouquinho de si, levam um pouquinho de nós, né? Agora eu quero ler um outro texto para a gente poder partir para o nosso bate-papo, né? Que é uma oração da Madre Teresa d'Ávila, que fala assim, ó: não te turbe nem te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, sobe, por nada te angusties, nada te perturbe, a Jesus Cristo segue.
com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece. Bondade imensa, quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe faltará. Só Deus basta. Sobre relacionamentos, aonde vocês percebem que esses relacionamentos ao longo da vida eles foram mais deformando quem você era do que construindo a sua real identidade. Eu queria que cada um de vocês respondesse essa questão, né? Então, ao longo da vida, os seus relacionamentos, o meio, ele mais desconstruiu ou ele mais